Salve, salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em administração. Boa tarde, como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem. Está iniciando mais uma aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2 para vocês. Boa tarde, deixa eu dar um alô para as minhas turmas de Cajazeiras. Cadê as turmas aqui de São Francisco, de Picos, de Queimada Nova, de Santana do Piauí? Me deixa na tela mesmo, Isnabel, um pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente bota a cartela para eles, tá? Queimada Nova, de Santana, de... Sigefredo Pacheco, é isso? Confirma para mim. Pessoal, boa tarde. Nossas turmas que estão acompanhando a nossa aula pelo IPTV, tá? Das escolas estaduais, tá bom? Todos sejam muito bem-vindos. E também, queridos, aos alunos que estão acompanhando a nossa aula pelo YouTube. Richard, meu querido, boa tarde. Matheus Alves, também dando um alô aqui, meu querido, boa tarde. São 4h02, essa aula está sendo iniciada. Galera, segundo dia de aula, tá? Semana passada a gente começou a conversar com vocês, tá? Sobre projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, tá bom? Então agora uma nova fase, uma nova leitura que vocês vão ter de mundo, tá? No projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, qual foi o grande propósito que vocês tinham que fazer? Investigar o que é a realidade local. Não era esse o tema do trabalho de vocês? Um painel socioeconômico, um retrato da realidade local. Era esse o tema do projeto interdisciplinar 1. Por que a gente precisa enxergar esse olhar da realidade local, galera? Para poder conhecer os problemas que nós temos quanto sociedade. E, claro, também para conhecer as vantagens, as desvantagens, certo? Toda aquela ideia da matriz fofa que a gente já conversou semana passada com vocês, tá? Numa perspectiva do projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, a gente vai conversar sobre os processos criativos, como ter uma ideia, tá? Como ter uma ideia, tá? No aspecto de solucionar determinados problemas, tá? Na aula da semana passada, a gente achou sobre a ideia de trabalho. Por que a gente trabalha mesmo? Tá? E, professor, eu trabalho para pagar as minhas contas. Professor, eu quero trabalhar, né, para ajudar financeiramente na minha casa. Eu quero trabalhar para realizar os meus sonhos, professor. Eu quero viajar mundo afora, certo? Eu quero conhecer todos os continentes desse mundo, certo? Qual é o sonho que você tem? Qual a necessidade, a realização pessoal e profissional que você tem? O trabalho está ligado a isso, tá? Hoje, a gente vai começar a conversar com vocês sobre a ideia da formação de grupos, tá? E nessa ideia da formação de grupos, recai aqui a ideia de conflito, tá? Então, os conflitos, eles existem, tá? A gente briga, né? Quem tem irmão aí sabe, né? Que briga aí é uma ideia particular. Particular não, é o que acontece normalmente no convívio de vocês diariamente, né? Mas a gente briga, depois já faz as pazes de novo, aí briga de novo, aí faz as pazes de novo. No trabalho, a gente precisa ter relações diplomáticas, tá? Para que esses conflitos eles não sejam pertinentes. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia, tá? De por que surgem conflitos. Mas para isso a gente vai ter que conversar sobre a percepção individual. Quem somos nós, tá? Como nós nos enxergamos, como nós fazemos a leitura individual, certo? Nossa, do mundo e como nós precisamos melhorar, tá? Essa leitura para que a gente possa perceber mais o outro. Então, essas palavrinhas-chave para a nossa aula de hoje. Quem somos nós? Percepção, indivíduo, identidade, coletivo. Beleza? Bora nós? Bora nós, pessoal de Santana do Piauí? Bora lá, agora sim.
Conteúdo da nossa aula de hoje, comunidade, integração entre indivíduo e sociedade. Cadê os nossos alunos e professores mediadores no nosso chat? Vocês estão muito quietinhos, hein, galera? Bora participar, galera. Eu quero ver essa participação nesse chat. Vamos nós, seja pelo YouTube ou pelo canal Educação IPTV. Vamos lá. Objetivos da nossa aula de hoje: caracterizar o ser humano como ser biopsicossocial, compreender a importância das comunidades no processo de vida na sociedade. Galera, quando a gente pensa aqui no ser biopsicossocial, olha só esses terminhos que a gente tem aqui, ó. Bio, psico, social. Quando a gente pensa nesse terminho bio, a gente está pensando aqui no aspecto biológico do ser humano. E como aspecto biológico, a gente entende e interpreta esse ser humano como o quê? Como um animal que anda sobre dois pés, como um homem que tem dedos opositores na mão e não no pé, que tem pouco pelo no corpo, tem mais glândula sudorípara do que glândula sebácea na pele. E por aí vai indo. Tem capacidade de cognição, pensamento, raciocínio lógico, enfim. São características como essa que nos tornam seres humanos, ok? Nós podemos caracterizar esse ser biológico também no aspecto molecular. Porque o ser humano é um indivíduo com 46 cromossomos, né? 23 pares de cromossomos, 22 destes são autossômicos e 2 são sexuais, né? Que faz aquele XX e o XY, né? Caracteriza o sexo biológico masculino e feminino. Tudo isso indica como nós podemos ler o ser humano, o tal Homo sapiens, Homo sapiens, como representante da espécie humana. Ok? Mas isso não basta para identificar o ser humano como um ser próprio, tá? O ser humano não é só um cromossomo. O ser humano não é só biologia, tá? A biologia conta muito, mas ele é um ser também psicológico. E aí onde entra a psique, a subjetividade. O ser humano é subjetivo. Ele é individual, ele é único, tá? E aí a psicologia estuda justamente a subjetividade da mente humana. É o que nos torna únicos. É o que nos dá identidade, ok? Mateus, vamos supor, conta aí pra mim, tem irmão? Tem irmã? Richard, ou qualquer outro aluno que esteja participando dessa aula agora, conta pra mim aí se vocês têm irmãos, irmão, irmã, tá? Eduarda, Raika, é Raika ou Raika? Carol, Heloísa. Galera, quem tem irmão, né? Pode ter irmão gêmeo. Gêmeo univitelino, nasceu no mesmo dia, nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, cresceu na mesma família, sabe que nós somos únicos. Nós somos particulares, temos gostos diferentes.
Aí um gosta de panelado, o outro não gosta, um gosta de sertanejo, o outro não gosta. Isso nos torna únicos. A psique humana, ela estuda, né? A psique humana, ela é estudada pela psicologia, tá? E vai avaliar justamente esse grau da individualidade. Hoje a gente vai pincelar um pouquinho com vocês sobre esse grau de identidade, a importância de entendermos ela. Em que sentido? Entender a importância de percebermos não só nós mesmos, mas o outro para a mediação de conflitos. E claro, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. E aqui, ó, onde mora um dos grandes motes da nossa disciplina, da nossa aula de hoje. Como solucionar conflitos dentro de uma empresa, tá? Como solucionar questões, necessidades humanas dentro do aspecto social. O ser humano, ele é ao mesmo tempo um ser genérico, tá? E aqui a gente tem as características da espécie humana biológica, tá? Como, por exemplo, a bipedia, polegar e indicador com movimento de pinça, linguagem, pensamento, criatividade. E, ao mesmo tempo, nós temos características singulares, que nos permitem dar nossa identidade. Certo? Algo que nos torna únicos. Nesse segundo ponto, é que você pode verificar que as características mais marcantes do indivíduo é a chamada personalidade. Galerinha, ao falar da personalidade, a gente entra dentro de um campo associado à percepção, tá? Cadê o pessoal de Sigefredo? Pacheco, cadê o pessoal de Santana? Cadê o pessoal de Cajazeiras? Cadê o pessoal de Picos? Quero ver aqui o chat movimentado com o pessoal de Queimada Nova. Galerinha, o que vocês estão vendo nessa imagem aí? Hein? O que é que vocês estão vendo nesta imagem? Vocês conseguem perceber alguma formação? Vocês conseguem observar ou conseguir construir alguma imagem? O pessoal de Cajazeiras está enxergando dois rostos. Vocês conseguem perceber outra imagem? Tem gente também vendo em Cajazeiras uma taça. Boa! Vocês conseguem observar outra coisa? Eu quero que vocês tentem enxergar aqui objetos. Às vezes eu ministro uma aula como essa, e aí eu observo, eu escuto muitas ideias, né? Vocês me trazem muitas características, né? Alguns, né? A grande maioria vai falar justamente esses objetos, né? Os rostos e uma taça, né? Tem gente que vai falar que isso aqui lembra aquelas colunas da Grécia, né? Aquelas colunas da Grécia, da Roma antiga, certo? Aqueles bancos que é comum também, às vezes, no banco, né? Em colunas de varandas, em bancos de praça, por exemplo, tá? Parece. Tem algumas pessoas que ainda falam que isso, professor, parece uma peça de xadrez, né? Talvez um peão, talvez uma torre, tá? Eu confesso que eu acho mais parecido com uma taça e com dois rostos mesmo. Essa é a ideia, galera, porque cada um de vocês vão enxergar uma coisa diferente, tem a ver com o quê? Com as memórias que a gente vai gerando, que a gente vai gravando e que a gente vai guardando dentro da gente, tá? Isso fecha entre a gente justamente a ideia da percepção. A percepção é considerada um processo psicológico mais básico,
a partir do qual se desenvolveram os demais. As informações do ambiente chegam por meio de nossos órgãos, dos sentidos e caracterizam as sensações que são base da percepção. As sensações não são registradas na memória na forma de uma fotografia, pois elas são interpretadas pelo processo perceptivo. É claro que essa imagem só é uma mistura de elementos brancos e pretos, porém os seus formatos nos remetem a diferentes registros físicos que tivemos no passado ao longo da nossa jornada. Certo? A gente vai crescendo, galera, desde que a gente é criancinha. Com 2, 3 anos de idade, a gente quer conhecer o mundo. Por que a gente tem que ficar quando a gente cuida de criancinha, galera, a gente tem que ficar muito atento, porque criança quer aprender o mundo em que ela está vivendo, e é intuitivo. A gente pega em tudo, e pega em coisa perigosa, né? Bota dedo na tomada, pega na lagarta de fogo, tá? Porque não tem noção do perigo. A gente bota a boca no corrimão, bota a boca diretamente no chão, porque a gente está conhecendo. A gente não está aprendendo apenas com o olho, tá? Mas está batendo nas coisas para sentir texturas, para saber que barulho faz, certo? Tudo isso vai sendo guardado e gravado na nossa memória, nos ajudando a interpretar, certo, o mundo quando somos acionados, como é o caso dessa imagem aqui. Já essa outra imagem ajuda a gente a ter uma outra ideia da percepção. O que vocês estão conseguindo enxergar aí, pessoal de Cajazeiras? E não só Cajazeiras, mas pessoal também de Picos, pessoal de Pajeú, de Santana. E aí? O que mais vocês estão enxergando agora? Vocês conseguem enxergar alguma outra coisa além de traços, além de linhas nesse ponto, nessa imagem? E aí, galera, vocês conseguem enxergar alguma outra coisa além de linhas? Vamos nós, vamos nós, vamos nós. Quero participação. Santana. Picos. Sigefredo. Galera, então, a percepção ela vai além dessa busca pelas memórias que nós conseguimos, desses registros que nós conseguimos gravar, né, ou memorizar. A memória, ela também vai além disso. Nós tendemos a agrupar, criar generalizações em relação a objetos, pessoas, conforme a proximidade, a semelhança. O que acontece é que a gente tenta preencher lacunas com base em pequenos estereótipos que nós temos. E aí, o que a gente acaba tendendo a fazer? Fechar esses espaços para entender e enxergar isso aqui como um triângulo invertido. Na prática, o que a gente acaba fazendo? Tá? A gente olha para uma pessoa e a gente consegue dizer quem essa pessoa é somente pelas roupas que ela veste, por quem ela anda, e a gente já fica julgando, criando preconceitos e criando estereótipos, tornando cada vez mais difícil a relação diante de conflitos. Olha essa outra imagem aqui, galera. Percepção.
O rapaz da direita, da nossa direita, enxerga o número 9. Enquanto o rapaz da esquerda enxerga o número 6. Quem estaria certo? O rapaz da direita ou o rapaz da esquerda? Sob o nosso ponto de vista, nós estamos fora, em um terceiro ponto. Nós conseguimos perceber que o 6 e que o 9 podem parecer um ao outro de forma invertida. Os dois estão certos, porque eles estão sobre uma perspectiva diferente. Quando a gente cria generalizações, a gente fica preso dentro de um desses lados. E é difícil para a gente se movimentar e entender que o outro, apesar de não concordarmos com opiniões, podemos estar visualizando ou criando generalizações. Embora a percepção seja um processo que dependa das sensações individuais, ele é um processo social, pois percebemos o ambiente e as pessoas, interagimos com essas pessoas, mudamos a nossa percepção com base no que os outros têm conosco. O convívio social é importante para que a gente possa entender e apreender realidades diversas. A tal da empatia. Por que a gente pede tanto para que vocês aumentem as leituras, leiam livros, para que a gente possa conhecer realidades distintas? Normalmente na leitura de livros, galera, certo? Ficção, pode ser ficção mesmo. A gente acaba ouvindo a voz de outras pessoas, entendendo a seu ponto de vista, as suas vivências, os seus conflitos individuais, as suas dores. A gente desenvolve empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro. E cuidado, não é colocar no lugar do outro naquele sentido. Se eu estivesse nesse lugar, eu fazia isso. Se eu estivesse no lugar da Maria, eu não fazia isso não. Ela fez isso, faria nada. Ela é muito besta. Eu faria desse jeito. Isso aí, galera, não é empatia. Você está sendo você. Você está agindo como você. Você continua enxergando o 6. Se você estiver aqui do lado da esquerda. Você mudou de posição, mas continua enxergando o 6. A empatia, galera, é se colocar no lugar no outro. A que ponto? A ponto de sentir as dores que essa pessoa sente. Tá? Tem um provérbio chinês ou é japonês, acho que é chinês, se eu não salvo engano, que fala o seguinte, muito utilizado na administração. Ele fala sobre calçar o sapato do cliente. O que é isso? Tá? Hoje até que não faz tanto sentido, no sentido de que a gente compra sapatos prontos, né? Mas houve um tempo, e até hoje a gente ainda tem a profissão de sapateiro. Tá? Então a gente fazia os nossos sapatos personalizados, né, para cada um de nós. Analisando e estudando o pé de cada pessoa. Né? Então quando o cliente chegava ali para reclamar que estava sentindo uma dor em um determinado ponto, né, é difícil a gente calçar sem saber onde é que está de fato machucando, ou de fato está realmente incomodando. Porque meio que os sapatos, eles são únicos, né? Se eu não calço aquele mesmo tamanho, eu não vou saber onde é que está de fato incomodando. A ideia da empatia é justamente para isso. Para que a gente possa entender a realidade do outro, saber onde está incomodando e mudar a nossa própria perspectiva. Se a gente está enxergando o mundo apenas de um lado,
Só enxergo do lado da esquerda ou da direita, só o 6 ou só o 9. Se eu não consigo mudar um pouco de posição, enxergar que existe o 6 e o 9, a gente se retém presos dentro dessa mesma estereotipagem, tá? Trata-se então de um processo ativo. Percepção trata-se então de um processo ativo que, devido à subjetividade, pode levar a distorções perceptivas, ou seja, perceber as pessoas de modo diferente daquilo que elas de fato são, ou do modo como nos são objetivamente apresentadas. Muitas vezes a gente conhece alguém de modo muito singular, muito corriqueiro. A gente fala até aquela história do a primeira impressão é a que fica. Será mesmo que a primeira impressão é a que fica? Né? Às vezes a gente conhece alguém, tá? E naquele primeiro momento, muita informação chega para uma pessoa, tá? Para ela tentar te entender quem você é e te responder, o que que ela vai fazer? Vou voltar aqui, ó. Ela vai ter que preencher essas lacunas. Ela vai ter que buscar generalizações. Então, a forma como você está falando, ela vai buscar nos registros pessoais dela, todas as pessoas que ela conhece, que ela conheceu, que apresentam aquela característica. Ela vai olhar para tuas roupas, se você tá ou não com unhas feitas. Tem pessoas que conseguem observar cada detalhe, né? Se as unhas estão ou não feitas, se tá ou não de aliança, se tá ou não de cabelo amarrado, solto, se o cabelo tá ou não tá cortado, se a barba tá ou não tá feita. Tá? Então tem gente que pega cada detalhe e faz ali rapidamente uma análise pessoal da gente, certo? E cria generalizações. Essas generalizações, galera, elas levam a um determinado ponto, certo? A da estereotipagem e da expectativa. A estereotipagem, galera, é o seguinte, é o processo de impressão padronizada. Ao padrão de um grupo de pessoas para influenciar a nossa percepção de um indivíduo particular. Porque aquela garota estava com uma tatuagem no pescoço. Nossa, mas aquilo dali deve ser uma pessoa drogada. Não pode, uma pessoa com tatuagem no pescoço. Não, mas porque ela usa um alargador na orelha. Ah, mas porque aquela saia comprida abaixo do joelho, característica símbolo de muitas pessoas, muitas mulheres protestantes. Então, quando a gente pega um determinado padrão de comportamento, ou de ação, ou de vestimenta, e a gente generaliza e traz de algo geral para individual, certo? Essa ação dedutiva, tá? Ela é a cara, é o que a gente entende ou lê sobre estereotipagem. Tá certa ela? Provavelmente não, tá? Porque todos nós somos muito mais do que os nossos estereótipos. Nós podemos nos comportar de forma diferente na nossa casa e no trabalho. Existem alguns padrões psicológicos que pessoas mudam até o sotaque, dependendo de com quem eu estou falando, certo? E aí, galera, normalmente, quando a gente busca esses estereótipos, padrões, para interpretar o mundo ou as pessoas que a gente começa a conviver, a gente cria expectativas. E muitas vezes essas expectativas, elas ganham bloqueios, né? Elas imprimem na gente bloqueios de interpretações, né? A gente meio que fecha a nossa capacidade de abertura, tá? Para entender o outro, para ouvir o outro, para ter empatia com o outro. Muitas vezes vemos o que esperamos ver e não o que realmente está acontecendo,
certo? Então, isso é marcado e marca a nossa compreensão, certo? Muitas vezes vemos o que esperamos ver. E essa ideia aqui, ó, de o que esperamos ver, não é o que está acontecendo. É o que eu marquei através da estereotipagem, certo? E aí eu volto nessa mesma imagem aqui, ó, que às vezes você está aqui desse lado da matéria, quando eu mudo para o outro lado, eu continuo vendo 6, certo? Porque eu continuo enxergando os meus estereótipos, certo? Eu quero ver aquilo dali como 6, eu continuo enxergando isso como 6. Tem algumas imagens aqui, ó, galera, similares a essa aqui, ó, da taça e dos rostos, tá? Que são percepções em movimento, tá? Vocês podem botar percepção, GIF, tá? E vocês vão ver aqui, por exemplo, a bailarina que gira no sentido horário, bailarina que gira no sentido anti-horário. Tudo isso tem a ver com percepção, tá? Cada um de nós vai enxergar a bailarina girando em um sentido. E só depois de um quê? De um convívio, da conversa e da orientação de uma pessoa é que a gente vai enxergar aquela bailarina em uma perspectiva diferente, certo? A expectativa, ela trava esse bloqueio com a gente. Por que tudo isso é importante, galera? Para que a gente possa entender que os nossos padrões sociais, tá? A partir das nossas percepções de quem nós somos e quem nós tendemos a nos atender, tá? Nós não somos pessoas individuais, necessariamente. Nós somos pessoas de convívio coletivo, tá? Nós convivemos com outras pessoas e isso pode acabar gerando conflitos. Para que a gente possa também nos entender, tá? A nossa identidade, a gente precisa entender o próprio conceito de identidade, tá? A identidade nos torna único, certo? Como, por exemplo, a nossa digital, tá? A nossa digital, sabe essas ranhuras que tem no céu da boca? Tá? O céu da boca da gente tem umas ranhuras, tá? Elas também são que nem a nossa digital do nosso dedo. A formação da íris do nosso olho também é um padrão único, que nem a digital do nosso dedo, tá? Todos eles são padrões identitários e são únicos. Você pode ter um irmão gêmeo com o mesmo DNA, sabe? O gênio, que a gente fala de gêmeo univitelino. Ainda assim, as nossas digitais são únicas, são particulares, certo? Então, a identidade é algo que nos torna único. E quais são as origens delas? Tá? A gente tem 2 tipos de origens de identidades. Identidades de origem vertical e identidades de origem horizontal. Essa adaptação aqui eu fiz do livro Longe da Árvore, do autor e psicólogo Andrew Salomon. Tá? É um livro muito bom. Recomendo a leitura, embora seja um livro muito denso e grande. Tá? Mas vale a leitura. No livro, Andrew Salomon apresenta para a gente esses 2 padrões de identidade, tá? E ele faz uma analogia ao sistema biológico das plantas. O que a gente está vendo aí? Uma planta com frutos, tá? Nas aulas de biologia, o professor de biologia vai conversar com vocês o seguinte, tá? Ele vai conversar que existem frutos diferentes. E esses frutos diferentes existem para... esses frutos, eles existem diferentes por conta de dispersões diferentes que a gente pode fazer da semente, né? O fruto, ele existe para isso, para proteger a semente, para ajudar no processo de dispersão delas, tá? Existem frutos que nem essa maçã que vocês estão vendo aí no pé, que são carnosos, tá? A ideia deles é que eles sejam dispersos por animais, que o animal coma e leve aquela semente para outro lugar, né? Mas se ele cair sozinho, o que acontece com essa maçã?
ela cai perto da árvore, não é isso? E aí ela vai fazer um movimento, vamos mostrar aqui, ó, o que, que vai acontecer com ela, ó. Ela caiu perto da árvore. Olha só que movimento foi esse que ela fez. Ela caiu na vertical. Essa árvore aqui, galera, é como se fosse a nossa família. Certo? E especialmente, a gente vai entender essa família aqui como uma família que cria, tá? A gente pode até associar essa família aqui também à família biológica, tá? Porque a gente tem muitos processos de formação de família no nosso mundo, né? Então depende da sociedade, depende da comunidade, depende dos laços, enfim. A gente tem muitos processos para caracterizar o que é família, tá? Mas as identidades verticais são aquelas que chegam para a gente de cima para baixo, do pai, da mãe para a gente. E que a gente tem muita escolha. Pode sim ser relacionado à cadeia de DNA. Ter olhos claros ou escuros, ter cabelo crespo, ter cabelo liso, ter pele clara, ter pele escura, enfim. A gente recebe isso. No lado social, a gente recebe, por exemplo, o idioma. Vai que eu nasci no Vietnã e vim morar aqui no Brasil com 2 meses de idade, criado por uma família e tal. Opa, os meus pais biológicos ficaram no Vietnã e vim com 2 meses. Então, a partir de agora, minha identidade é uma identidade brasileira, certo? Eu absorvi, nesse exemplo que eu dei para vocês, vamos supor que eu tenha nascido no Vietnã e com 2 meses, eu não sabia falar com 2 meses. Eu vim morar adotado por uma família brasileira. Opa, acabou, eu vou falar português. Vou ser nativo brasileiro. E o idioma é uma dessas identidades, certo? Por que vocês falam português? Foi escolha de vocês? Não. Vocês aprenderam isso desde bebê. Os pais ficaram falando, olha a cadeira, olha o chão, e vocês foram dando, ó papai, ó mamãe. Vocês foram aprendendo a se expressar de acordo com esse idioma. Ok? Faz parte da sua identidade. Religião, por exemplo, também é uma identidade vertical. Ah, professor, mas eu mudei minha religião dos meus pais. Meus pais eram cristãos, eu sou ateu. Não, professor, meus pais eram evangélicos e agora eu sou católico. E, professor, agora eu sou do candomblé. Mudei. A gente consegue mudar? Consegue. Tá? Mas o que acontece? A maioria de nós acaba obedecendo e respeitando essa identidade e a gente absorve aquela identidade e vai. Tem muitos que não mudam de religião, não seguem mais a religião, mas ainda guardam os princípios religiosos, tá? Que foram marcados, que marcaram o seu processo de formação, tá? Quando a gente não obedece mais aquilo dali, fala assim, ai, não consigo funcionar, certo? Vamos pegar a deixa da religião também, por exemplo. Não consigo me identificar. Eu vou lá pro culto, ele fala uma coisa que dali não entra na minha cabeça, certo? Aí a gente começa a falar das identidades horizontais. Imagina que essa folhinha que está aqui não seja uma folha, mas seja um fruto seco do tipo alado. As sâmaras, por exemplo, são exemplos de frutos alados. E aí, queridos, ao contrário dos frutos secos, ela não espera que o animal o coma ou leve esse fruto para outro lugar. Esse fruto, ele é feito propositalmente para quando ele se soltar, se desprender, quem levar ele vai ser o quê? O vento. Aí, ó, olha só. Eu vou clicar aqui, ó, e mostra. O vento levou. A gente fala isso agora de um movimento horizontal. Vertical. Horizontal. Tá? Isso é uma identidade, quem chama de identidade horizontal. Elas normalmente são adquiridas diferente dos nossos pais, tá? Pode, inclusive, ser genética.
Mesmo genética, mesmo no DNA, a gente pode ter uma coisa diferente. Por exemplo, tem um casal de pais de pele preta retinta, tá? E tem um filho albino. Dá para acontecer isso, professor? Dá. Albinismo é uma característica genética atrelada a alelos recessivos. Vocês aprendem isso lá nas aulas de biologia, certo? Eu posso ter pais de coloração de pele normal, certo? E essa coloração de pele normal é o quê? Qualquer cor da pele, do branco ao preto, certo? O albinismo é a ausência do pigmento melanina na pele. Só que isso é uma característica genética. Só que a gente sabe, galera, que genética não é tudo, certo? E a pessoa albina, ela é fenotipicamente branca. Ela parece ser branca. Olha lá o Michael Jackson. Vocês lembram do Michael Jackson? Vocês conhecem o Michael Jackson? Conhecem? Comenta aqui pra mim. O Michael Jackson não é um caso de albinismo. Não é um caso genético. O Michael Jackson ele teve vitiligo. Uma doença autoimune que não é contagiosa, certo? Elas podem ter vários motivos que as causam, ok? Mas ela promove despigmentação na nossa pele. Normalmente essa despigmentação ela é pontual, certo? Em alguns pontos do nosso corpo, no rosto, na pele, na coxa, enfim. Ela pode crescer ou ficar restrita em um determinado padrão. O caso do Michael Jackson é que ele cresceu e pegou o corpo inteiro. O Michael Jackson foi a celebridade mais famosa com vitiligo. Não foi a única, tá? A gente tem várias pessoas com vitiligo similar do Michael Jackson pegando o corpo inteiro. Nesse caso, ele perde a pigmentação. Não é um padrão genético. É uma doença autoimune. E a estereotipagem do Michael Jackson é o cara negro que ficou branco. Ah, ele não aceitou a própria cor, né? Você consegue perceber que nessas duas falas, nesses dois exemplos, um casal preto de pele retinta, um Michael Jackson, a gente tem a questão da estereotipagem. A pessoa que não pertence àquele padrão étnico, aquele estereótipo fenotípico, tá? Um casal preto que teve uma filha albina, eles enxergam o quê? Branca. Hoje, a gente discute muito isso dentro da genética, das aulas de biologia, a gente sabe o que é albinismo. A gente entende como isso funciona. E a gente entende que não é filha de um casal, de um outro, que o bebê não foi trocado na maternidade. Mas tu coloca isso nos séculos passados, quando a gente não tinha desenvolvido o conceito de genética, que a gente não entendia albinismo. Como isso poderia ser conflituoso para as questões sociais, individuais, de briga em casa, certo? Tudo isso pode estar associado ao nanismo, né? Pessoas anãs, né? Transgênero, pessoa surda, tá? Hoje, inclusive, dia 26 de setembro, é o dia do surdo, tá? Então, temos diversos conflitos. Esse livro que eu me baseei para botar só esse slide aqui, ele fala sobre Longe da Árvore, sobre os conflitos sociais existentes em famílias de crianças que nasceram diferentes dos padrões identitários da própria casa. Esses mesmos processos identitários servem para gerar conflitos, ou podem gerar conflitos, dentro do ambiente organizacional. Bom, para falar sobre o ambiente organizacional e sobre outros processos de leitura identitária, a gente vai conversar com vocês no nosso próximo tempo, tá bom? Guarda aí que a gente volta em instantes.